Então vamos negociar. Se você está endividado, não se preocupe, você não está sozinho. Aproximadamente 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E a cada mês que passa, mais famílias entram no vermelho, automaticamente esse número ele aumenta ainda mais. Eu já havia falado anteriormente em outros vídeos que a gente ia bater recordes em relação ao número de endividados. Não deu outra. Olha aí o recorde. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas a grande questão é, a pergunta que não quer calar. Por que que esse número tem aumentado e como que o banco tem lucrado com essa crise? Porque por trás dessa situação caótica, tem ali alguém lucrando, e é claro, é o banco. E você que está nessa crise financeira, você é, na verdade, uma máquina a todo vapor de lucro para o banco. Mas como que o banco tem lucrado? E por que que essa situação tem se agravado mês após mês? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. E é claro, como superar essa situação, como se blindar dessa estratégia que o banco está usando para lucrar mais e mais em cima dessa crise financeira que com certeza você está passando. No vídeo de hoje a gente vai abordar exatamente esses pontos, como superar essa crise, como que o banco tem lucrado com essa crise que você está, como colocar um ponto final nessa crise financeira de uma vez por todas. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, é claro, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a superar essa crise financeira de uma vez por todas. Então vamos ao que interessa. Essa semana eu estava lendo algumas notícias a respeito exatamente desse tema, essa alta que a gente está tendo em relação ao número de endividados. Como eu já havia informado anteriormente, já havia alertado anteriormente, a gente iria sim bater recordes no número de endividados e eu acredito que a gente ainda não bateu a meta. Eu acredito que esse número vai sim aumentar ainda mais. Então eu comecei a analisar algumas matérias, algumas reportagens e eu comecei a me deparar com manchetes como essa. Endividamento sobe pelo terceiro mês seguido e atinge recorde em outubro. Proporção de famílias com dívida subiu a 79,5% em outubro. Vamos arredondar: 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Outra manchete: endividamento das famílias atinge recorde histórico pelo terceiro mês seguido. Em outubro, 79,5% das famílias brasileiras estavam endividadas e 30,5% atrasaram parcelas de dívidas, ou seja, estavam inadimplentes. Uma diferença básica aqui entre endividamento e inadimplência. A pessoa endividada é aquela que já está ali com o orçamento todo comprometido. Está ali, de certa forma, em dias, mas qualquer despesa inesperada, pronto, a bomba já vai estourar. Por outro lado, a pessoa que está inadimplente é aquela que a bomba já estourou. A dívida já está atrasada, já está com o nome ali no SPC, Serasa, lista negra dos bancos. Então, de acordo com essa matéria, 48% das famílias brasileiras, mais embaixo aqui, ó, estavam inadimplentes há mais de 90 dias. E esses 30% é quem já está inadimplente há mais de ano. Quem não conseguiu superar essa crise já está presa nessa situação há mais de ano. Ou seja, 30% das famílias brasileiras estão inadimplentes há mais de ano e 50% ali, desses 90%, estão inadimplentes há mais de 90 dias. É uma situação um pouco assustadora, porque, como eu já havia alertado anteriormente, a gente iria bater recordes e, como eu disse para você, eu acredito que a gente ainda não bateu a meta. Esse número ele vai sim aumentar ainda mais. E por que que ele vai aumentar? Exatamente pelos fatores que fizeram a gente bater essa meta. Exatamente por causa desses fatores, eu acredito que a gente ainda vai sim aumentar esse número de 79,5%. E por quê? Que fatores são esses, melhor dizendo? A gente chegou a essa meta de 79,5% não por causa do desemprego. De certa forma, o desemprego ele está ali, de certa forma, controlado. Mas a grande questão é, mesmo com esse desemprego controlado, mesmo não tendo ali muitas pessoas desocupadas em relação à falta de emprego, esse número ele vem aumentado exatamente por causa das altas taxas de juros que são cobradas em relação a essas dívidas, como, por exemplo, dívida de cartão de crédito, dívida de empréstimo pessoal consignado. A gente tem aí rotativo chegando a 200, 300% ao ano, 400% ao ano, somente do rotativo. Quem é que não se endivida dessa maneira? Qualquer pessoa acaba se complicando com um rotativo tão alto como esse. Dívidas ali, por exemplo, de empréstimo pessoal consignado também, é o segundo colocado.
ali entre os principais causadores dessa alta no número de endividados, no número de inadimplentes. Então, não importa se você está ou não está empregado, a questão não é essa, não é esse o principal causador. Mesmo que você esteja empregado, não interessa qual é o seu salário, sinceramente. Não há salário que comporte um rotativo do cartão ali chegando a 300%, 400% ao ano. Não existe salário que consiga pagar uma dívida que se multiplica de forma tão assustadora como uma dívida de cartão de crédito. Já me deparei várias vezes com pessoas desesperadas por causa de uma dívida que estava em 5 mil reais, pouquíssimos meses a dívida já estava em 20, 25 mil reais, pouquíssimos meses. Então não há salário que comporte uma situação como essa. É claro, você vai sim entrar nessa estatística de endividados. Mas como a gente já havia conversado anteriormente, esse número vai aumentar. Então se prepare porque a gente vai sim lidar com situações ainda mais desafiadoras. Mas a grande questão é, como que o banco tem lucrado com essa situação? Thiago, está endividado, não tenho dinheiro para pagar. Como que o banco está lucrando? O banco está lucrando com esse rotativo, com esse arrolamento dessa dívida. Porque se você não tem condição de pagar a dívida nesse mês, o que você vai fazer? Você vai jogar a dívida para o próximo mês. E isso, olha aí o rotativo trabalhando contra você. Rotativo chegando ali a 300, 400% ao ano. Rotativo mensal chegando a 30% ao mês. Sinceramente, não há orçamento que suporte uma dívida multiplicando de forma tão assustadora como essa. E é exatamente dessa maneira que o banco lucra, com esse rotativo extremamente elevado, com essas taxas, com esses juros, principalmente em relação a negociações mal planejadas. Como a gente também já conversou várias e várias vezes, uma das principais causas que tem aumentado ainda mais o número de ações de cobrança, ações judiciais, é exatamente essa negociação mal planejada. A pessoa entra nessa estatística de 80%, perde o controle, se desespera, o que ela faz? Ela negocia essa dívida, assina ali um termo de confissão de dívida, a pessoa está devendo 5 mil reais, a dívida vai para 10, 15 mil reais, assina o termo de confissão, o banco tem ali, de certa forma, uma prova de que, de fato, você está devendo aquele valor, você confessou que estava devendo aquele valor. Então, no desespero, para se ver livre dessa dívida, você assina um termo de confissão de dívida, você aumenta ainda mais o valor desse saldo devedor, você não consegue pagar esse acordo do início ao fim, a sua situação se agrava ainda mais, o banco lucra ainda mais, o banco vai sugar de todas as maneiras, até o último centavo que você tem, quando ele perceber que você não vai conseguir mais pagar essa dívida, o que ele faz? Ele vende essa dívida e começa novamente aquele ciclo vicioso de cobrança, juros, multas, e você se vê preso nessa armadilha. Porque isso é uma armadilha, na verdade. Rotativo chegando aí a 400% ao ano. Sinceramente, não tem outra palavra. Essa é sim uma armadilha que tem feito com que esse número de endividados aumente ainda mais. Mas, por mais que a situação esteja caótica, por mais que a situação seja um pouco complexa, é possível sim superar, é possível sim sair das dívidas, é possível sim colocar um ponto final nessa estratégia que o banco tem utilizado em cobrar juros e multas de forma assustadora. É possível sim colocar um basta nessa situação. E o que você pode fazer? Você pode utilizar a lei ao seu favor para colocar um ponto final nessa crise. Você pode sim negociar da maneira correta, é claro, negociando da maneira correta, você vai sim conseguir se livrar dessa crise de uma vez por todas. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a partir do momento que o banco ele te coloca em situação de desvantagem onerosa excessiva, você pode contestar o acordo que o banco está fazendo, te propondo, você pode contestar o valor que está sendo cobrado. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele te dá essa possibilidade de contestar esse valor. Eu sempre digo aqui no canal, gente, eu sempre repito isso várias e várias vezes e vou repetir quantas vezes for necessário. Valor cobrado não é e nunca será valor devido. Você tem uma série de ferramentas que você pode estar utilizando para colocar um ponto final nessa situação. Você pode contestar esse valor, você pode até mesmo utilizar ali a Lei 14.690, que limita o rotativo do cartão. Mesmo tendo essa lei, o banco, na maioria das vezes, não respeita o que a lei diz. Na maioria das vezes, o banco não respeita os seus direitos. Você acha mesmo que o banco vai respeitar uma lei que limita o rotativo do cartão? É claro que não. Então, você pode sim utilizar a lei ao seu favor da maneira correta, utilizando ali o portal do consumidor.gov, utilizando os canais corretos de negociação, você vai sim conseguir superar essa crise de uma vez por todas. Negociar da maneira correta é sim uma excelente estratégia.
Agora, negociar da maneira errada, é claro, a sua situação vai sim se agravar, a dívida pode sim dobrar, triplicar de valor, você pode até mesmo sofrer ali consequências como, por exemplo, uma ação judicial de cobrança, uma ação de execução. Porém, negociando da maneira correta, utilizando as estratégias corretas, você vai sim conseguir colocar um ponto final nessa crise e vai sair dessa estatística de uma vez por todas. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu te mostro as leis que você pode estar utilizando da maneira simples, maneira prática, não precisa decorar leis, artigos, não, é utilizar o básico do básico, é utilizar os seus direitos para superar essa crise financeira de uma vez por todas. Vou deixar aqui fixado nesse vídeo outro vídeo onde eu te mostro 5 leis que você pode estar utilizando para negociar da maneira correta, conseguir um bom desconto e se livrar de uma vez por todas dessa crise financeira. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.